Olá, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Matos, proprietária da Net Salas, e estamos iniciando mais um evento do Circuito Franquias, que é uma parceria entre a Net Salas e a Franquear. O tema de hoje: qual o perfil ideal de um franqueado para o seu negócio? Hoje a palestra é com a Michele Magri, ela também faz parte da equipe da Franquear e vai passar para vocês todas as informações a respeito do perfil ideal de um franqueado. Vocês vão conhecer tudo, saber tudo a esse respeito. Eu lembro que todas as palestras do Circuito Franquia são gravadas e disponibilizadas no canal da Net Salas, tanto no YouTube quanto no Vimeo. Então, se você ainda não viu as palestras que já foram ministradas, fique à vontade, assista todas as palestras, compartilhe e em breve essa palestra também estará disponível lá. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. A Michele vai estar acompanhando e batendo esse papo com vocês. Mais um papo sobre franquias do nosso Circuito Franquias. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Sintam-se à vontade, conversem, troquem informações. E daqui para frente é com a Michele. Michele, por favor, sinta-se à vontade. Boa tarde, pessoal. Vamos começar com mais uma palestra da Net Salas. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estar falando qual o perfil ideal de um franqueado para o meu negócio. Essa análise é muito importante ser feita. Desde o começo da formatação do negócio, é importante o franqueador pensar qual o perfil ideal que eu quero para ser meu franqueado. Porque dessa relação entre franqueador e franqueado é que vai surgir mais um negócio. Então, é importante a gente estar percorrendo isso de uma forma bem abrangente para a gente chegar no ideal. Lembrando que esse ideal, ele é variável, né? Pois ele é muito intrínseco ao negócio, ele é muito intrínseco ao próprio franqueador, onde tem características, onde ele traz as suas características, tanto pessoais como do próprio negócio. Dentro dessa relação, eu gostaria de falar com vocês perfil pessoal e perfil profissional, para depois a gente chegar no que a gente gostaria mesmo de falar com vocês, que é o perfil do franqueado. É importante a gente fazer essa análise do perfil pessoal, uma vez que são características que carregamos desde sempre, né? É claro que essas características, ao longo da nossa vida, ela vem sendo lapidada, ela vem sendo ampliada, mas é algo que é intrínseco à personalidade de cada um. Já no perfil profissional, nós temos características que, obviamente, carrega as nossas características pessoais, porém, são características que traz toda a vivência que tivemos no âmbito profissional, aquilo que desenvolvemos durante toda a nossa vida profissional. Então, essas duas relações são muito importantes a gente serem feitas, né, de uma forma tranquila, clara, mas é importante a gente pensar nisso, perfil pessoal e perfil profissional, para a gente conseguir chegar no perfil do franqueado. Então, vamos começando com o perfil pessoal ou o perfil comportamental, né? Hoje a gente vem ouvindo muito isso, né? Quando a gente vai falar de recrutamento e seleção, o recrutamento mais por comportamento. Porque hoje a gente não pensa só em recrutamento por competência, mas sim por comportamento, que nada mais é do perfil pessoal, e não tem como a gente não trazer isso para a franqueadora, né? Fazer essa análise para a franqueadora. Então, o que seria o nosso perfil pessoal? O perfil pessoal seria a capacidade, um dos itens dele é a capacidade de liderança. Não tem como a gente pensar num futuro franqueado
que não tenha essa capacidade ou essa condição de desenvolver essa capacidade de liderança. Porque numa relação entre franqueadora e franqueado, o franqueado muitas vezes ele assume o papel de liderança. É ele que passa para a franqueadora o que no negócio dele está dando certo ou não está dando certo. Então ele precisa se posicionar perante a franqueadora muitas vezes. Por outro lado, é o franqueado que vai levar todos os dele, né? Ele tem que ter esse perfil de conseguir motivar esses colaboradores, de conseguir conduzi-los para que atinja o seu objetivo principal, que é a rentabilidade do negócio. Então, essa capacidade, ela é intrínseca no perfil pessoal, ou essa pessoa tem que ter uma capacidade de desenvolver essa liderança. Também a gente tem que pensar em pessoas de relacionamento interpessoal. Uma vez que a gente está falando de franqueadora, a franqueadora ela nasce de uma relação entre duas pessoas, primeiramente, né? Entre o franqueador e o franqueado. Então, se a gente tem um perfil de um candidato a franqueado, vamos falar assim, né? E ele não consegue ter esse relacionamento pessoal, interpessoal, de uma forma tranquila, também é algo que tem que ser analisado com muito cuidado, porque isso pode gerar alguns problemas futuro, né? Alguns conflitos, onde a relação pode ficar desgastada. Então, tem que ser alguém que consegue ter esse relacionamento interpessoal. Capacidade de tomada de decisão. É importante que o franqueado também tenha esse perfil. Por mais que as regras são desenvolvidas pela franqueadora, por mais que ele tenha que desenvolver, ele tem que trabalhar e desenvolver todo o seu negócio, padrão estabelecido pela franqueadora, muitas vezes ele tem que tomar decisões que é inerente ao seu negócio, à sustentabilidade do seu negócio local, uma vez que cada unidade ela tem as suas dificuldades, né? Porque ela tá numa região que tem características próprias, aquele local tem um convívio de pessoas, uma cultura de pessoas próprias. Então, assim, muitas vezes você tem que se posicionar perante a franqueadora e ela tem que ter essa capacidade de poder decidir também, né? Não pode ser alguém sempre indeciso. Tem que ser alguém que tenha esse domínio, né, de decisão. É uma pessoa que tem que ter dinamismo, porque o negócio ele pode se modificar ao longo do tempo. A franqueadora vem sempre inovando para se manter no mercado, então ele tem que ter essa característica dinâmica para o seu negócio. A flexibilidade também, porque muitas vezes nessa relação entre franqueador e franqueado, né, o franqueado pode ter uma tendência a querer fazer do negócio dele do jeito dele. E às vezes não vai ser da forma, porque isso pode impactar na rede, pode impactar no padrão da marca. Então ele tem que ser flexível para poder atender às normas e às exigências da franqueadora. Adaptabilidade, essa mudança. Vamos imaginar um franqueado que está no mercado há 10 anos. O mercado muda, então ele tem que entender que às vezes o negócio que ele comprou há 10 anos atrás mudou. Ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade de mercado, uma vez que é uma obrigação da franqueadora estar atenta a novas metodologias, a novos conceitos, e está aprimorando a marca para que assim a marca se mantenha no mercado, né? Desenvolver estratégias diferenciadas para obter resultado. Por mais que ele tenha todo um suporte da franqueadora, por mais que as regras são da franqueadora, muitas vezes é ele que vai ter que ver o que é diferencial para a unidade dele. Porque a dificuldade de um franqueado pode ser muito diferente do outro franqueado. Então, essa dificuldade, vamos falar assim, ele tem que saber desenvolver estratégias, tem que ser alguém que consiga visualizar isso. Então, vocês percebam que essas características que é do pessoal, a pessoa que consegue dinâmica na vida dela, uma pessoa flexível, uma pessoa que tem que se adapta a qualquer circunstância,
uma pessoa que consegue se relacionar bem. São coisas que é importante a gente analisar, que é importante a gente fazer a pessoa que está pretendendo ser um franqueado também se analisar. É uma autoanálise, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra, porque na verdade não é que ele não sirva para ser um franqueado, mas para aquele negócio ele não tem característica, né? Mas a gente vai estar falando disso também mais para frente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o perfil profissional. São as competências pessoais que compõem o perfil profissional. Aqui eu usei esse slide de uma forma para ficar bem claro para vocês que é um ciclo isso, né? Habilidade de lidar com pessoas. Percebam, isso é uma característica pessoal, que ele conseguiu desenvolver isso no seu profissional e ele tem essa habilidade. É aquela pessoa que no ambiente de trabalho ele consegue lidar com qualquer tipo de pessoa, da mais difícil à mais fácil. Então é uma habilidade dele profissional, porque ele consegue transformar o ambiente de trabalho dele, ele consegue se relacionar no ambiente de trabalho dele. É uma pessoa que ele tem disciplina, que foi passado para ele fazer, ele consegue executar. Isso é muito importante dentro de um processo de franqueador e franqueado, porque o franqueado ele tem que preencher algumas planilhas de relatório, ele tem que atualizar sistema, então ele tem que ser uma pessoa disciplinada para conseguir passar para a franqueadora o que as informações necessárias para que ele também consiga ter o suporte necessário. Planejamento. Ele já desenvolveu a parte de planejamento. E quando a gente fala de planejamento, a gente coloca planejamento no seguinte aspecto. Não é só o planejar. Na verdade, quem tem essa capacidade de planejamento é quem planeja e executa, né? Porque a gente colocar numa planilha alguma coisa ou planejar alguma coisa é muito fácil, mas a gente considera planejado algo que foi planejado e executado. São etapas diferentes de um planejamento, mas é alguém que desenvolveu profissionalmente essa capacidade. E isso não tem como a gente não ter essa característica dentro de uma franqueadora, dentro de um franqueado, porque tudo é planejamento, né? Tudo foi planejado para aquele negócio, tudo foi feito e pensado para que aquilo acontecesse daquela forma. Ele tem que ter uma característica profissional de conciliador, porque muitas vezes ele vai ter problema, ele vai ter conflito, às vezes com o colaborador dele, ele pode ter conflito com o próprio franqueador. E como que eu sei lidar com esses conflitos? Ele tem que ter uma postura de conciliador, aquele que ouve e tenta resolver as coisas da melhor forma. Nunca pessoas que vão a extremos nesse perfil profissional, porque a gente tem as pessoas que no nosso ambiente de trabalho são muito extremistas, né? Que não são flexíveis. Então, isso é fundamental. A gente vê se aquela pessoa naquele ambiente profissional, no ambiente de trabalho, ela consegue ponderar, ela consegue analisar, ela consegue fazer esse processo conciliador. E isso no franchise é a base, porque numa relação onde tem franqueado e franqueador, se eu não tiver esse papel de conciliador, a probabilidade do franqueador ter problemas é muito grande. E por fim desse ciclo, a gente chega no perfil técnico. O perfil técnico é a faculdade que foi feita, o curso que foi feito, é aquilo que eu fui atrás do conhecimento propriamente dito, né, para desenvolver alguma habilidade profissional. Vocês percebam que nesse ciclo eu coloquei o perfil técnico por último. Não que ele é o menos importante, porque tudo é importante. Ele acaba sendo consequência das outras competências pessoais. E nessa relação de perfil pessoal e perfil profissional, quando a gente faz análise do perfil profissional, a gente vê que isso se mistura, porque, apenas como exemplo, essa habilidade de lidar com pessoas, isso é uma característica pessoal, mas a gente faz essa relação de uma forma assim,
essa característica pessoal ele conseguiu trazer para a parte profissional, né? Então, é algo que ele traz para o profissional. E depois de desenvolvido todas essas habilidades, essas competências pessoais e mais o perfil técnico, com isso a gente consegue chegar ao perfil profissional. E dessa relação entre perfil pessoal e perfil profissional, nasce três perguntas, ou vamos falar assim, 3 pontos importantes que a gente tem que estar olhando: a autocrítica, o autoconhecimento e a autoanálise. Esses pontos, a primeira pessoa que tem que estar fazendo essa análise é o próprio franqueador, porque foi ele que desenvolveu o negócio, foi ele que testou o negócio, é por conta de atitudes dele que o negócio é um sucesso. Então, eu, franqueador, se eu fosse um franqueado, qual seria o meu perfil? Essa autocrítica que o franqueador ele faz com ele mesmo, isso geralmente acontece no processo de formatação do negócio, onde todos os documentos estão sendo construídos, né? Onde todos os documentos jurídicos estão sendo feitos, porque essa parte do perfil pessoal também é algo que vai na circular de oferta de franquia, é algo que tem que estar claro para o investidor, para o candidato a franqueado desde o começo. Então, nesse percurso que o franqueador tem que fazer com ele mesmo, ele chega ao autoconhecimento dele próprio. Quais são as características que intrínsecas à sua personalidade, quais são as características que é intrínseca ao seu perfil profissional que fez com que o negócio se tornasse um sucesso. Nessa autocrítica, nesse autoconhecimento e, por fim, essa autoanálise, a gente começa a chegar próximo do que seria o ideal, né? Então, é muito importante esse exercício que o franqueador tem que fazer desde o começo da formatação do negócio e está sempre percorrendo isso. Uma vez que o negócio ele muda, então, qual que é o perfil que eu quero para o meu franqueado? Se eu tivesse como franqueado, qual que é a minha posição? Como que eu agiria em determinada posição? É algo que não tem como a gente não exercitar, né? Então, é muito importante isso. E qual é o perfil ideal de um franqueado? Depois de tudo isso que a gente falou até agora, qual seria o perfil ideal de um franqueado para vocês? Porque a gente falou de uma forma bem abrangente, perfil pessoal, perfil profissional, dessa relação, dessa experiência do franqueador, mas como que a gente chega nisso? Ou o que seria isso? Para a gente chegar nisso, eu gostaria de fazer com vocês um exercício aqui. Eu gostaria primeiramente que vocês me acompanhassem mentalmente assim. Vamos imaginar que você vai fazer uma receita de bolo. Você vai fazer um bolo hoje. Agora vamos ver que tipo de pessoa que você é nesse contexto. Você é uma pessoa que gosta de seguir a receita de bolo ou você é daquele que mesmo tendo uma receita na mão, sempre coloca um ingrediente diferente? Você pode perceber que independente de qual resposta você dê, o bolo poderá ficar bom ou não. Eu gosto sempre desse exemplo de receita do bolo porque ele retrata bem as nossas características primárias e pessoais. Independente de qual seja a sua característica, sabemos sempre que é um risco fazer um bolo, não é mesmo? Uma vez que cada receita é única e proporciona um resultado que poderá ser satisfatório ou não. Mas então vamos lá. Vamos imaginar que você seja daquelas pessoas que seguem a receita à risca. Não importa se você faça aquele bolo todos os dias ou não, todas as vezes que você for fazer aquele bolo, você irá ver no seu caderno de receita, independente de qualquer coisa. Nessa observação, a gente percebe que o seu prazer é executar as coisas dentro de um padrão uniforme e de sucesso. Você gosta daquilo que já deu certo. Você não arrisca porque aquilo já está bom para você.
seguindo fielmente a sua receita, você obteve mais um dia de sucesso e atingiu o seu objetivo. Porém, eu quero que vocês um exercício contrário. Você pode ser daquelas pessoas que tem a receita na mão, leu a receita, mas na hora de colocar mas sempre tem aquele ingrediente daquela outra receita que você pensa, se eu colocar, como ficaria? Percebe que nesse outro exemplo, seu prazer está em testar sempre, numa frequência mais constante, coisas novas, independente do padrão já testado. Você sente um prazer nisso tudo. Você veja bem, nesses dois exemplos acima, quem fará o melhor bolo? Os dois poderão fazer o melhor bolo, pois os dois sentem prazer no que estão fazendo. Então, lembre-se, o mais importante do que você analisar os números, tendências mundiais, etc., tudo isso que a gente ouve do franchise, o que é importante, sim, é você analisar a sua característica principal, a sua característica primária. Mas qual resposta você deu nesses dois exemplos? Qual foi aquilo que você identificou de mais intrínseco em você mesmo? Se sua resposta foi, sigo sempre a receita, então você tem uma das características fundamentais para o franchise. Foi uma forma ilustrada que eu quis trazer para vocês hoje, essa do receita do bolo, mas que nessa brincadeira que a gente fez, a gente chega bem próximo do que é a base do franchise, que é seguir regras e padrões. E aí, aqui nesse momento, a gente já está chegando muito perto do perfil ideal, né? Para um franqueador, o perfil ideal de um franqueado para um franqueador. Perfil do franqueado, no caso, são as características intrínsecas do negócio no franchise. Quando a gente fala de franchise, a gente está falando de negócios que tem como base padrão, né? Padrão. É o padrão da marca, porque no franchise o que é mais importante é a segurança da marca. Uma vez que tem uma série de pessoas envolvidas nisso, e quebrar esse padrão pode trazer consequências muito graves para a marca. Então, isso é olhado com muito cuidado, com muito zelo, né? Esse padrão. A conformidade com as regras. Você tem que ter essa conformidade com as regras, porque você tem um negócio que é seu, você comprou um negócio que é seu, mas as primeiras regras não foram desenvolvidas por você. Então, você tem que entender que isso faz parte desse mundo do franchise. Não adianta você achar que você vai comprar você vai ser um franqueado, comprar uma unidade, você vai fazer o que você quer. É claro que dentro dessas regras, tem coisas que são alteradas, tem algo que é adaptado, sim, porque cada negócio é único, né? Cada local tem a sua realidade, isso a gente não está questionando aqui, mas as regras básicas, isso são seguidas fielmente, e isso é o que garante a segurança sua e dos demais franqueados. É isso que garante o que a gente veio falando um pouquinho antes do padrão da marca. Porque quando alguém vai buscar alguma coisa na sua unidade, ou seja, um produto, um serviço, é porque ela quer, na verdade, aquele produto ou aquele serviço, mas ela quer uma garantia disso, que é o padrão da marca que fornece isso. Esse perfil também, ele tem uma característica de empreendedorismo, porque por mais que existem regras, padrões, ele também pode ser alterado durante o percurso, né? Ele se modifica com o tempo. Então, eu também tenho que estar apto para essas mudanças, tenho que ter uma visão empreendedora, que às vezes, quando eu comprei o meu negócio era X, e de repente, 10 anos depois, o mercado teve uma mudança muito grande, o meu negócio agora é Y. A franqueadora fez isso, tudo dentro de padrões.
tudo dentro de normas, passando know-how, passando informação dessa mudança. Então, assim, eu tenho que ter essa característica empreendedora também, porque por mais que eu siga as regras da franqueadora, é um negócio individual, é um negócio que tem, de certa forma, as suas características e as suas dificuldades. Eu tenho que ter um perfil de desenvolvimento de pessoas. Porque eu vou estar sempre lidando com pessoas. Eu lido com a franqueadora, eu lido com os meus colaboradores e eu lido com o cliente final. Então, eu tenho que ter essa capacidade de desenvolver pessoas, de ter esse desenvolvimento de pessoas. Porque na hora que eu for vender o meu produto, ou na hora que eu for vender o meu serviço, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, mostrando para ela o desenvolvimento que ela vai ter na vida dela com esse produto, ou com esse serviço, ou a utilidade. Então, é algo muito, muito intrínseco ao mundo do franchise, né? Para a gente retomar a conformidade com as regras, o padrão de marca, o empreendedorismo e o desenvolvimento de pessoas. Esses 4 elementos são as primeiras 4 características que é fundamental num negócio, né, quando a gente fala de franchise. Mais outra característica do perfil que a franqueadora ela busca é ter afinidade com o produto. Eu até posso ser uma pessoa que siga regras, que sou empreendedora, que siga o padrão, mas eu não gosto daquilo que eu vendo. Eu não tenho afinidade com aquilo que eu estou vendendo. Então, assim, ou com o serviço que eu faço. Então, não dá certo, não vai dar certo. Porque é uma característica, de novo, uma característica pessoal, que vem do meu perfil pessoal e que tem que estar relacionado com o perfil da franqueadora. Porque senão não vai ter a sinergia, não vai caminhar junto, eu não vou ter prazer em estar lá trabalhando na minha unidade. Eu tenho que ser um franqueado engajado, um franqueado que busca por resultado. Aqui eu queria fazer um parênteses que é uma coisa que a gente ouve muito, né? Tem muitas pessoas que buscam um franchise achando que vão trabalhar menos ou então que já tem a fórmula secreta do sucesso. É claro que não tem como a gente ganhar dinheiro se não trabalhar. Isso tudo é um esforço de muito trabalho, de muita dedicação. Se a gente conversar com qualquer pessoa bem-sucedida, são pessoas que realmente deram um sangue. E não tem fórmula secreta para sucesso. O que a gente tem aqui é um negócio que foi testado, que deu certo e que você entrando nessa rede, você vai ter acesso a esses primeiros passos. Então, o franqueado ele tem que ser engajado, ele tem que querer fazer dar certo. Não ser aquele franqueado que acha que, porque eu estou numa rede, a franqueadora tem que fazer acontecer para mim. Não, não é assim. Não tem como ser assim. Tudo a gente tem que estar envolvido, tudo a gente tem que querer fazer acontecer. Então, isso é primordial. Tem que ser uma pessoa que tem poder de negociação. Por mais que a franqueadora passa tudo, muitas vezes a franqueadora pode liberar para ele fazer negociação com fornecedores locais, porque a franqueadora identifica que não é viável para ele, de repente, ter um fornecedor tão longe. Então, é liberado um fornecedor local, que pode ser homologado ou não, isso vai depender das regras da própria franqueadora, mas ele tem que ter esse poder de negociação, tem que ter essa visão de negociação. É claro que tudo isso a franqueadora instrui, mas tem que ser alguém que vê isso de uma forma mais macro, né? Vê isso de uma forma mais abrangente, que consegue entender esse universo que é negociar. Então, tem que ter essa característica também. E tem que ser alguém que dá mais ênfase nas soluções, porque é claro que numa relação, como qualquer relação que a gente tem na vida da gente, vai em alguns momentos ter conflitos, né? Então, nesses momentos de conflitos ou de diversidades, ou de divergência, seja qual for o ponto, seja com a franqueadora, seja com o colaborador, nesse momento você tem que estar focado na solução, você tem que ser aquela pessoa que quer fazer o negócio dar certo. Essa frase aqui, ênfase nas soluções, é bem isso.
Eu quero ser aquele franqueado que faz o negócio dar certo. Porque problemas, erros, todos nós vamos ter, o franqueador vai ter, o franqueado vai ter, mas a gente tem que estar sempre olhando isso de uma forma, né, mais positiva e uma forma de fazer acontecer, fazer dar certo, todo esse processo. Então, é um pouquinho do que eu queria falar com vocês. Eu deixo aqui uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou. O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em chegar a um objetivo, mesmo não atingindo o alvo. Quem busca e vence obstáculo, no mínimo fará coisas admiráveis. Essa frase é de José de Alencar. E é isso, a gente tem que estar sempre pensando em fazer o nosso melhor, em saber aquilo que nos dá prazer, aquilo que eu vou acordar todos os dias e falar, não, eu sou feliz com o que eu faço. Tanto o franqueador, né, ele ter isso muito latente nele, que ele é feliz sendo um franqueador, como ele já foi feliz sendo um franqueado, né, se pondo na posição do franqueado e o franqueado também, porque essa análise ela é muito mais pessoal, ela é muito mais individual, não existe um perfil único, a gente não pode falar de perfil único, a gente tem que analisar todos os casos, todos os pontos, fazer uma análise assim muito criteriosa e sempre olhar esses três pontos: o perfil pessoal, o perfil profissional e o perfil da franqueadora. Não adianta a gente olhar só um ponto, porque senão os outros a gente pode negligenciar. Então, era isso que eu queria trazer um pouco para vocês. Eu coloco sempre à disposição para tirar dúvidas, né? Se vocês quiserem estar perguntando alguma coisa. Obrigada por essa oportunidade e que a gente possa estar junto mais vezes falando desse mundo que é um universo cheio de possibilidade, que é o franchise, é um universo que encanta, que me encanta e que tem trazendo tantas possibilidades boas, tanto para as pessoas como para o nosso país, né? Então, sempre estou aqui para que vocês precisarem. Obrigada, uma boa tarde.